combate ao mosquito transmissor da dengue evita a epidemia e reconhecer os seus sintomas te ajuda à busca de auxílio médico. Em caso de suspeita de dengue, beba muita água e procure rapidamente o serviço de saúde. Dengue, fique de olho. Oncosol, Centro de Tratamento de Câncer. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Eu sou o Dr. Getúlio, esse aqui é o Dr. Evandro. Hoje estaremos conversando com o Dr. Eisenhower sobre a audiência de segurança pública que aconteceu, com o Sr. Tadeu, técnico em Independência Química, e com o Dr. Luiz Antônio de Melo Cotias, secretário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu queria iniciar já perguntando ao Dr. Eisenhower como é que foi essa audiência de segurança pública, Dr. Eisenhower. A audiência de segurança pública estava programada há algum tempo e é uma iniciativa das comissões de direitos humanos e de segurança pública da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Penso que foi um sucesso, foi muito interessante, foi muito importante, pela participação combativa de alguns deputados, e acho que já representou algum avanço, porque nós já realizamos no passado mais uns dois fóruns com o mesmo tema. Aliás, nós enfocamos na segunda vez o fórum da insegurança pública, porque era disso que a gente estava tratando na época, e ontem, nessa última segunda-feira, dia 19, aconteceu ali na Câmara de Vereadores do município de Cabo Frio. Foi interessante porque os pontos mais importantes eles foram destacados nessa audiência, como, por exemplo, o problema da migração dos criminosos, dos complexos, dos morros, das ocupações de UPP no Rio, que efetivamente eles estão migrando para o interior, embora haja uma resistência de algumas autoridades no sentido de dizer que isso não acontece. Mas a grande verdade é que isso está acontecendo mesmo, e já no início, o primeiro discurso foi o meu, e quando você fala no início, você acaba sendo prejudicado, né? Porque o que acontece depois você não tem como modificar. Mas, felizmente, quando eu dizia que falava sobre isso, e já sabia que logo a seguir iam surgir pessoas a dizer que o que eu estava falando não correspondia à verdade, à realidade, como isso vem acontecendo nesses últimos 8 anos que nós lutamos com esses problemas da segurança pública. E aconteceu. E, para minha sorte, 2 dos deputados que estavam presentes lá, o Zaqueu e um outro, combateram efetivamente, à altura, o comandante-geral da Polícia Militar, que já estava dizendo que isso aí não acontecia, que daqui a pouco as pessoas iam dizer que os bandidos iam chegar em ônibus e tal. E eu fiquei imaginando e querendo dizer, só se foram aqueles do início daquela ocupação que saíram fugindo e que ninguém alcançou, que era um grupo muito grande que talvez desse para encher realmente um ônibus. Mas ninguém alcançou aquelas pessoas. Ninguém alcançou aquelas pessoas ali, apesar de todo aquele aparato. A grande verdade é que houve um avanço, houve uma evolução, e nós esperamos que os encaminhamentos aconteçam no futuro.
a questão do batalhão de polícia, a criação de um outro batalhão de polícia, é uma necessidade, sim, como a gente vem combatendo, pedindo, desde 2004. É uma necessidade. O 25º Batalhão deve estar simplesmente aqui em Cabo Frio para atender essas cidades próximas. Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, e criar um outro batalhão para resolver o problema de outras regiões. Impedir ou fazer alguma coisa para evitar essa migração dos criminosos, também tem que ser feito alguma coisa. Aumentar o efetivo da Polícia Militar, que é o mesmo de 8 anos atrás, e a região cresce cada dia, a cidade de Cabo Frio cresce todo dia, e a região também, mas o efetivo continua o mesmo, ou vai reduzindo, ou coisa dessa forma. Nós tivemos a experiência no passado de combater a quantidade de viaturas, e esse efetivo, essa coisa toda, e recebemos ofício dizendo que estava tudo muito bem. Tinha 5 viaturas na Polícia Militar em Cabo Frio. Você se lembra disso? E logo assim disseram que estava tudo muito bem, mas 3, 4 meses depois mandaram aí 60 e poucas viaturas, o que significa que alguém estava maluco naquilo ali. Esse doido não era eu, não éramos nós. Não é? Se a gente reivindicava, eles diziam o contrário, como tem essa tendência sempre. E eu compreendo perfeitamente que é uma continuidade, é um cabide de emprego, de colocações, que as pessoas têm que defender os interesses de quem manda, de quem contrata, de quem faz essas coisas aí. E, neste final de semana, eu não assisto a esses programas, mas fui chamado a ver o que acontecia no Fantástico de domingo. E isso é muito possível, foi falado, ventilado na época, aquelas viaturas eram também do mesmo sentido, eram empresas que cediam, que contratavam, alugavam, como aconteceu aqui no município de Cabo Frio, de empresa comprar aí 30 e poucos veículos para alugar para o município de Cabo Frio. Isso acontece em todos os lugares. São coisas que a gente tem que encarar assim, e essa questão da segurança pública foi muito tempo, foi procrastinado por interesse de secretários, de autoridades que ficam na capital do estado do Rio de Janeiro e não percebem o problema que vem para o interior. As pessoas vivem falando em turismo e trazer o turista para aqui, para o turista gastar o dinheiro dele aqui, ser assaltado, assassinado e ficar por isso mesmo. Não é essa, a proposta não é essa, com toda certeza. E apresentamos nessa reunião o documento que capeou um abaixo-assinado de 30 mil assinaturas, entregue ao governador do Estado, e tinha ali 12 reivindicações, todas elas muito atuais até hoje. Não é? Então, quer dizer, acho que evoluiu sim, avançou. Mas temos aqui um fato a lamentar. A Assembleia Legislativa, as 2 comissões da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, um dos poderes desse Estado do Rio de Janeiro. Foi essa Assembleia, através das comissões, que solicitou o salão do Tribunal do Júri e obteve uma autorização da juíza para realizar esse fórum lá dentro, essa audiência pública, dentro do Tribunal do Júri. E na quinta-feira, 3 dias antes, chega um outro ofício do juiz diretor do fórum, dirigido a mim, presidente da OAB, indeferindo um pedido que não foi meu, foi da Assembleia Legislativa. Isso causou surpresa, porque a preocupação que se manifestava ali era de segurança pública e tal. Ora, o deputado Marcelo Freixo, que é o principal visado nesse negócio da milícia, pelo excelente trabalho que ele fez, ele tem 18 policiais à disposição dele, tem 4 veículos blindados à disposição dele. Então, o medo, o temor, é uma insegurança que transmite para a sociedade. É o Poder Judiciário de joelho, com medo da insegurança pública. Ora, nós temos que encarar isso aí de frente e arranjar desculpas mais sustentáveis para a coisa. De qualquer forma, avançou sim. Foi muito importante, uma iniciativa do povo que reivindicou, e a Assembleia veio a Cabo Frio para realizar essa audiência pública aqui, no lugar onde acontecem essas violências todas. E não adianta a gente querer dizer que aqueles bandidos saíram de lá
e ficaram lá por lá mesmo, que essa história já não convence mais ninguém. Vamos mudar esse discurso, secretário. Tem que mudar esse discurso, falar outra coisa que convença melhor a população. Não a gente ficar nessa enganação completa todo dia, a vida toda. Doutor, a gente sabe que há essa intimidação não só dos representantes dos órgãos públicos, como das próprias entidades civis. O senhor já teve essas ameaças por parte de criminosos na sua atuação, pleiteando e tudo mais face aos órgãos? Eu? É. Várias vezes. E ameaça por parte de pessoas que tinham que estar aí oferecendo segurança pública à sociedade. E não oferecendo insegurança e querendo atemorizar. Isso aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas. Agora, nós não podemos também ficar curvados aí com medo, trancados dentro de casa, porque daqui a pouco o bandido, oficial ou não, ele vai acabar entrando na nossa casa e cada um de nós vai ter que se esconder embaixo da cama. Porque é isso que acontece, como um cidadão levou essa reclamação lá na subseção, ele dizia lá na subseção, que lá no bairro onde ele morava, aqui no município de Cabo Frio, o bandido chegou e dizia o seguinte: sai que eu vou usar a sua mulher, depois você volta para aí. Ora, isso é bom e bonito na casa dos outros. Na nossa casa, na casa do parente, ninguém gosta disso aí não. Mas aconteceu em Cabo Frio. O homem falou isso chorando lá na subseção da OAB. Nós vemos aí a situação de insegurança pública que está aí a nossa cidade, não só a cidade, a região, o estado e até mesmo o Brasil inteiro. Doutor Cotias, aproveitando a fala do presidente a respeito da insegurança na nossa cidade, o senhor que trabalha com criança, adolescente, como o senhor vê essa migração do crime da capital para o interior? Primeiro, boa noite a todos, parabenizando aqui o Dr. Getúlio, Evandro, o Dr. Eisenhower com esse magnífico programa. Isso já foi dito várias vezes e, conforme o Dr. Eisenhower colocou, sempre contestado por algumas autoridades de alto escalão, né? Eles dizem que, de fato, eles não vêm para cá, e isso já não vem de hoje, vem de 2004. A gente ouve falar nisso, contesta na OAB e contesta nos conselhos onde nós participamos, e sempre a justificativa é dizendo que eles não vêm para cá, que eles ficam lá no Rio, e não é verdade. Tanto não é verdade que você, de vez em quando, está encontrando na região dos lagos altos criminosos se escondendo, né? E você tem hoje, no 2º Distrito, uma facilidade muito grande, por ser uma via expressa, uma via que corta vários municípios, vai para outros municípios ali, né? E que você está longe, está distante desse controle todo que tem aqui dentro de Cabo Frio, a 40, 50 quilômetros, onde é fácil, se você for em um 2º Distrito, hoje, aquilo é uma cidade, você chega, entra numa rua daquela, vai embora e é milhares de casas ali, e ninguém conhece quase ninguém. Tanto é que você hoje tem, segundo estatísticas, né, a milícia maior está ali no 2º Distrito, no bairro Califórnia, já tiveram vários conflitos ali. Já participei de reunião no Conselho de Transporte, representando a OAB, onde disseram que, ali eu não posso entrar não, pelo amor de Deus. Eu digo, então vamos fazer licitação para outra empresa ali entrar, porque eu não consigo entender, nós que somos da área do direito, da legalidade, não podemos conceber que o marginal, né, e mais ainda aquele marginal que tem a carteira da polícia, que é um marginal dobrado, pago por nós, esses marginais ficam assombrando a sociedade. Ali entra o transporte que ele quer, ali entra o carro que ele quer. Então, isso tudo a gente vê que acontece, e tem pessoas de muito bem no 2º Distrito, pessoas boas, de família, mas tem os maus elementos que estão se escondendo ali. Então, esse discurso que ainda há pouco se falou, que houve justamente na Câmara, com aquelas autoridades todas, eu aqui falava em off com o Dr. Getúlio, que foi uma pena não poder abrir o microfone, pelo menos, para aqueles conselhos, o Conselho de Direito, o Conselho de Política Antidroga,
né? A associação de moradores, o Bené usou a palavra, mas você poderia ter outros segmentos da sociedade que poderiam ter usado, sem aqui fazer achincalhar ninguém nem nada, mas produzir mais material para ele, né, para aquele comandante geral, para ele saber de fato o que acontece aqui. Porque o discurso dele, e muitas vezes, ele desconhece totalmente a realidade de Cabo Frio. E há pouco tempo, o Dr. Eisenhower sabe disso, uns 3 comandantes que houveram no batalhão, ele dizia que esse chamado comando de Cabo Frio não corresponde ao comando verdadeiro do Rio de Janeiro. Eles não se conhecem. Então, o que eu vejo é o seguinte: eu, por exemplo, trabalho numa área que a gente tenta implementar as políticas através de projetos sociais. E ainda há pouco eu falava isso de manhã aqui no programa do DIL, e que um determinado projeto da Secretaria, que é de área ambiental, o Limpinho, eu tive a dificuldade em fazer uniforme, porque eu pensei de pôr amarelo e vermelho. Não, camisa vermelha não pode. Meu filho, como é que vai entrar no outro bairro com a camisa vermelha? Ele vai ser morto, ele vai ter que arrancar a camisa. Bem, vermelha não pode. Azul? Não, depende do azul. Não, depende do... Então eu fiquei assim, eu escolhi a cor amarela, tudo amarelo com branco. Quer dizer, então eu me senti mal, entendeu? Como cidadão, como conhecedor de direito e dentro de um órgão público, dentro de um conselho de direito, de outros conselhos que faço parte. Eu acho que as autoridades deveriam ver melhor isso. E, segundo esse coronel, ele dizia que isso aqui era fácil acabar, que isso aí é uma brincadeira. Mas essa brincadeira está se tornando, já não é mais uma brincadeira, já é realidade. Tudo bem que não tem fuzil, não tem metralhadora, não tem bazuca, mas tem o 38, tem a pistola. E essa coisa está acuando o povo. Você ainda há pouco colocou, doutor, essa situação de nós vivermos engradeado. Vivemos engradeado. Tem cerca elétrica, tem câmera. Hoje você põe grade. Nós estamos virando prisioneiros, mas esqueceu que nós temos que sair. Nossos filhos têm que sair. Quer dizer, aqueles que têm segurança, né, que têm carro blindado, tem 3 policiais à sua disposição, né, algumas autoridades têm isso, os filhos conseguem caminhar sem esse problema. Os nossos não, né? E daqueles mais que não têm tanta facilidade em obter esses acessos em lugares melhores, que a maioria se sente prejudicada e cada vez mais acuado dentro das suas comunidades. Onde foi dito aqui hoje de manhã que o bairro do Jardim Esperança é a faixa de Gaza. Quer dizer, isso é muito triste, sabe por quê? Doutor, estou aqui há 30 e poucos anos, convivei na política, rodei esse Cabo Frio de ponta a ponta, sempre dentro das comunidades. Então isso me entristece porque não houve um progresso, houve uma regressão. E essa regressão as autoridades estão deixando acontecer. Está na hora de dar um basta. Dá para dar um basta. Deram no Morro do Alemão, deram em outras comunidades com o IPP. Chega aqui, impõe respeito novamente, mostrando que o cidadão de bem tem que gozar de todos os direitos. E que o adolescente, ele pode sim praticar um esporte, ele pode morar no Manuel Correia e praticar um esporte no Jacaré. Fazer uma competição sadia. O Jardim Esperança, um lado de cá não pode jogar do lado de lá, o garoto de cá não pode passar para cá, ele não pode ir com a camisa. Então, essa preocupação, no outro dia eu estava na comunidade, eu gosto de camisa vermelha, eu não pude ir de vermelho. Já fiquei receoso, quer dizer, eu fiquei receoso, né, de ir de uma camisa vermelha. Porque ali não pode camisa vermelha, quer dizer, olha que situação, você chegou a Cabo Frio, uma cidade pujante, uma cidade alegre, onde há o crescimento, desde há 10 anos que Cabo Frio vem crescendo fora de série, segundo as estatísticas até da Prolagos, ela não consegue acompanhar essa evolução, esse crescimento nosso populacional. E aí, tudo bem, vem as coisas boas, vem as ruins, mas as ruins, as autoridades competentes poderiam acabar, inibir. Chega assim, não, aqui você não vai ter vez, não. Você volta de novo lá para o Rio de Janeiro, vai procurar outro canto, mas aqui não. Então, aí eu fico também, às vezes você chega, as pessoas, e nós aqui, já pertencia à diretoria do Dr. Eisenhower, a OAB, e a gente lá, e a OAB é uma instituição conceituada, que onde todo mundo vai fazer as suas denúncias primeiro lá.
Pode ter certeza. Depois de lá, é encaminhado para o conselho da criança, para o conselho tutelar, para a delegacia. Por quê? Pela credibilidade. Porque hoje, determinadas autoridades, você tem vergonha e medo. Antigamente, hoje eu falava há pouco tempo, e falei hoje no Conselho de Políticas sobre Droga, tinha um militar lá, que ele falou, não, o senhor está certo. Eu digo, olha só, antigamente diziam que era só os soldados que faziam essas chuvas, porque ganhavam um soldo baixo, então ele se envolvia com isso. Não, hoje você tem patentes, está aí o escândalo na televisão. Então você fica receoso, porque você tem família, eu tenho filhos, né? Filhos pequenos, e você fica receoso em, de repente, receber uma informação dessa, e o doutor Exalto colocou mesmo, quantas vezes ele foi ameaçado. Eu já fui ameaçado também, uma determinada situação, que como membro da OAB, nós desmantelhamos, foi desmantelhada uma quadrilha que fraudava, o doutor Exalto sabe disso, os pertences que eram apreendidos na alfândega, vieram quase 300 e tantos mil de brinquedos importados para cá, e no meio do caminho foi retirado e posto brinquedo de 1,99 nas caixas. Dentro do conselho, representando o CMDC à OAB, eu fiz questão de pedir que fosse feito encaminhamento através do Dr. Zinaldo para várias autoridades, e aí prenderam uma quadrilha. Mas eu fui ameaçado. Disseram, ó, fica quieto, porque a quadrilha é pesada, você vai morrer. E eu tenho um negócio, doutor Zinaldo, eu acho que é o seguinte, nós nascemos vivemos e morremos, né? Vamos morrer um dia. Mas eu não tenho medo, não estou aqui desafiando ninguém. Mas quando a pessoa me diz que é para eu ficar quieto, porque eu vou morrer, estou ameaçado, é aí que eu vou mesmo. E fui e tivemos êxito, né? Porque nós estávamos dentro da legalidade, representando uma instituição, representando um conselho de direito, onde você tem a proteção da criança e do adolescente. Ali foi o quê? Os brinquedos viriam para as crianças carentes, os abrigos das entidades. E esse malfeitor, no meio do caminho, atravessou e mudou aqueles brinquedos. E eram brinquedos caríssimos. Eram brinquedos caríssimos. Brinquedos caríssimos que estavam vindo, foram substituídos por R$1,99. Quer dizer, e o que é que se fez com tudo isso, né? O inquérito continua, já foi preso uma quadrilha, através dessa denúncia da OAB, do Conselho de Direito, conseguiu desmantelar a quadrilha que vinha lá de Brasília, coisa grande, e conseguiu prender tudo. Então, eu acho que está na hora, e vou sempre cobrar, assim que tiver oportunidade, em colocar que a polícia pode, de fato, acabar, dar uma trégua e fazer a cidade novamente ser feliz, nessa parte, doutor. O que você acha que está faltando, doutor Cotias? Faltando uma atuação maior. Por exemplo, foi dito lá, conforme o doutor Isausto colocou aqui, por um deputado que me falha o nome dele aqui, que ele disse que não veio para agradar ninguém e falou umas determinadas verdades lá. Ele citou uns 6 ou 7 pontos de venda de tráfico. Como o Roberto também, que é amigo nosso na OAB, numa reunião que tinha policiais, autoridades ali, numa reunião que houve anterior a um tempo atrás da OAB, o Roberto foi dizendo, na esquina do Caiçara, assim, na rua tal, tem um ponto ali. Aí o coronel chegou e disse, mas eu não sabia. Como não sabia? Se você tem um serviço de informação, rapaz, na P2. Ele foi dito pelo deputado. Está todo o levantamento pronto, você não pega porque não quer, então você quer deixar crescer as coisas. E aí, depois, doutor Getúlio, nós que trabalhamos nessa área da dependência química também, de prevenção, de encaminhamento, juntamente com a Secretaria de Saúde, as mães vêm chorando, doutor, chorando. Nós temos que disponibilizar valores, veículo, para a mãe descer para o presídio, para a instituição, às vezes até de maior. Nós colaboramos com essas famílias para poderem ver os filhos que estão lá presos, os maridos, né? Estão lá. Então, aí você vê, não poderia estar sendo investido esse dinheiro em outra coisa? Por quê? Porque a autoridade vem com esse discurso. Eu não aguento mais ir em determinados cafés, essas coisas mais, onde se fica rasgando seda, elogiando, que tem que elogiar aquele que de fato merece. Nós temos excelentes policiais, cumpridores da lei, mas tem uma minoria aí que está envolvida nessa lama, que estraga justamente e deixa a população com esse medo. E é um medo mesmo, doutor.
O senhor vai nas coisas, nas comunidades, eu não vi nada, eu não vi, eu não sei. Às vezes eu vou perguntar sobre um adolescente que eu tenho que justamente arranjar o veículo para descer, a comunidade diz, não sei quem é não sei a mãe dele, não conheço não. Mora numa ruazinha ali. Doutor, tocando nesse assunto da questão das drogas, o senhor considera que há um aumento da participação de menores e mulheres no tráfico de drogas? Nós temos notado, Tadeu também faz parte da assessoria do CMDCA lá conosco, dos projetos especiais, nós temos visto um aumento maior, porque também o infrator, né, que está justamente com essa droga, é mais fácil ele jogar na mão do menor. Porque o menor, ele é apreendido, vai para a instituição, né, do Padre Severino, outras qualquer no Rio, dentro de 45 dias ele está de volta, e dependendo, hoje a mudança do conceito de punição do adolescente é você fazer uma série de outros programas para que não volte para lá, porque outro erro que nós tivemos aqui em Cabo Frio foi a não instalação do Centro de Atendimento Integrado, o CAI, onde tivemos participação com a OAB, doutor Carlos Sérgio, está tudo pronto. Uma comunidade já estava certa em ser aqui perto, já vimos o terreno, fotografou, o Rio de Janeiro veio, o pessoal de Gaza, de repente, isso eu estou dizendo, doutor, porque nós tivemos informação. A milícia que lá se instalou fez pressão para não ser instalado o CAI lá. E aí o CAI se perdeu, o Centro de Atendimento Integrado, que era o quê? Era um local onde o adolescente ficaria ali por um tempo, mas tendo o atendimento devido, com as suas famílias ali presentes, aprendendo uma série de, você teria computação, inglês, jogos, você teria um outro adolescente saindo dali, não onde vai. Eu tenho adolescente, nós tivemos nosso querido, que eu não posso falar o nome do menor, mas o doutor Eisenhower gosta muito dele, eu também gosto, foi para o Padre Severino 2 vezes. Na segunda, disse, não, deixa eu ir. Na segunda vez, ele já estava montando o tráfico de droga dentro de casa. Ele já estava com balança, já botando pó royal, né, já novinho. Era um especialista do crime. Comprou um carro por 2 prestações de 250 roubado, olha só. Mas hoje, graças a Deus, ele voltou de novo para a instituição e viu que, de fato, o caminho não é esse. Veio até, conversou com o doutor, nós estamos preparando ele novamente para inserção, ele quer isso. Então, esses que querem, mas a maioria não quer porque acredita que se está no crime, você tem uma ascensão rápida. E as meninas gostam, você precisa ver as meninas que vivem nesse meio, elas gostam daquele adolescente que põe um 38 na cintura, né, que está vendendo as pedras ali, a cocaína, aquele A gente seja, sabe... o que está mandando, o que está determinando, o que está estabelecendo normas e critérios não são os poderes constituídos, e sim os outros que se constituíram no local, a milícia, a bandidagem, não é isso? A gente sabe que a Padre Severino é hoje a universidade do crime. Eu gostaria de aproveitar essa fala do Dr. Cotias e perguntar ao nosso outro convidado aqui, o Tadeu, técnico em dependência química, como ele tem sentido, depois da criação das UPPs, a droga com relação ao adolescente, à criança, na nossa cidade. Aqui em Cabo Frio, né? Aqui em Cabo Frio, acho que colocaram exatamente isso, né? A cidade está aumentando, consequentemente aumenta o consumo, e quando se aumenta o consumo, se aumenta o comércio, começa a ficar interessante, e quando começa a interessante, começa a chamar gente do Rio para vir para cá. Não é? Não deixa o tráfico, não deixa de ser um comércio informal. Tudo que gera dinheiro vem tudo atrás dele, prostituição, roubo, assalto, milícia, PM, corrupção, etc, etc, etc. Isso faz parte da máfia, da hold do tráfico, não é? E exatamente a referência hoje que os adolescentes têm é o traficante dentro daquele bairro. Ele não tem referência, dependendo do bairro, referência na família. Ele não tem referência no pai e na mãe que estão ausentes.
Ele não tem referência numa igreja, ele não tem esse tipo de referência. Então, a referência é aquela lá. O adolescente precisa de referência, o adolescente precisa de ídolos para se ter uma referência do que eu vou ser. E, geralmente, é aquele traficante que tem todas as mulheres, que é o manda-chuva da área, que tem um tênis da Nike, que tem uma roupinha né, de uma boutique boa. Ele não tem acesso a isso. E a camisa vermelha E a ou camisa azul. vermelha. Mas às vezes eles colocam até o emblema como time de futebol. Aqui nós resolvemos ser terceiro comando. Então aqui nós vamos ser terceiro comando. Mas totalmente desorganizado, não existe uma organização isso. Né? Alguém assumiu que é vascaíno todo mundo ali naquele bairro. Porque o tráfico envolve muito isso. Né? Você pode só dizer que eu falo sempre que eles são camelôs, né? Aquele picolé que é vendido na praia sai de uma fábrica lá embaixo, então tem distribuidores até chegar nele. O ambulante da praia é preso, mas os outros não. Né? Se o picolé estragar ou não, quem manda é o ambulante. E aquilo é referência, ele sabe que é alto risco. Mas o que você vê também, Cabo Frio, é famílias envolvidas também. O adolescente não está ali porque ele quer, porque está rendendo dinheiro para aquela família. Aí já entra uma questão social. Também, né, de um trabalho, como falei, a economia informal, tem alto risco. Meu filho está lá, eu sei que pela lei, essa garotada sai a lei decorre e sai o teatro do ECA. Não é coisa assim, você conversar com eles, a gente sabe. A droga, Tadeu, ela, nos anos 60, né, foi até cultuada como o rock and roll, sexo, droga, aquela geração toda. Começou com a maconha, passou pela cocaína. Eu gostaria que você traçasse uma evolução no próximo bloco, que nós vamos entrar agora no nosso intervalo, que você traçasse uma evolução das drogas desde aquela época, dos anos 60, até os dias de hoje. Obrigado. O combate ao mosquito transmissor da dengue evita a epidemia e reconhecer os seus sintomas te ajuda a busca de auxílio médico. Em caso de suspeita de dengue, beba muita água e procure rapidamente o serviço de saúde. Dengue, fique de olho. Oncosol, Centro de Tratamento de Câncer. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Bem, voltamos ao nosso Direito em Foco. O Tadeu vai fazer uma explanação da evolução das drogas até os dias de hoje. Se pode fazer uma evolução das drogas, do comportamento da sociedade em relação às drogas de, como você falou, 1960 para cá. Não é? Houve uma liberação, né? Antes era só o homem que bebia, quando você vê essas novelas de época, era só o homem que estava em barra, as mulheres tinham pouco acesso a esse tipo de coisa. A partir de 1960, houve a questão da pílula anticoncepcional. A mulher teve uma liberdade maior, que antes o maior medo que ela tinha era exatamente, né, se engravidar antes do casamento. E isso ela começou a ter liberdade de procurar também mais emprego, mais sair de casa, mais uma independência. Isso aumentou também, né, de ela ir mais à barra, ir mais a esses lugares, a ter mais acesso à droga, principalmente a bebida. Então, a maconha, o cigarro e a bebida, a maconha ainda era, naquela época, o maconheiro safado, sem vergonha, vagabundo.
né? Naquela época, Eisenhower era adolescente. Eu sou mais garotão, sou mais novo. Só que esse com o fato, já com o aumento da produção da maconha, ficou tão banalizado, que a sociedade adora banalizar as coisas quando ela não sabe lidar, né? Vira a cara, deixa para lá. Né? E o Brasil começou a ser passagem de cocaína para a Europa, porque a produção da Bolívia e da Colômbia começaram a produzir mais cocaína pelo fácil acesso que tinham à questão do éter, do cloroformo, que é feito no Brasil, que é o grande fornecedor desses produtos. Só que era coisa de rico a cocaína na época, né? Coisa chique, sei lá, na Colômbia buscar um negócio desse, né? Só que começou a aparecer a cocaína no Brasil também, e, consequentemente, o tráfico, como é uma empresa, ele começa a baratear o preço para ter acesso a essas comunidades. Então, a cocaína começou a entrar, se pode dizer, nos 30 anos para cá, dentro da sociedade brasileira. Começou a ter mais acesso, né? E, a partir desse momento, começou a grande questão de não só desenvolver o alcoolismo, né? Hoje, quando você trata o alcoolismo, naquela época, você tem uma ideia, há 20 e poucos anos atrás, você conseguia ter um alcoólatra puro. Hoje em dia é cruzado. Só que esse cruzado com cocaína está chegando para tratamento com 20 anos, 26 anos. Antigamente chegava com 40, 45 anos. Então estão chegando mais cedo, né? Então teve esse grande boom da cocaína. Eu falo o seguinte, assim, em 1960, se você jogasse um caminhão de cocaína ali na praça Porto Rocha, você ligava para a Secaf, vinha, limpava e ia embora. Se você fizer hoje isso aqui, dá uma guerra civil. Então, tá vendo? Houve uma evolução, né? As drogas sintéticas são caras e difícil acesso, e no mercado tá difícil. Depois entrou o crack, que virou uma droga mais barata ainda. Que né? Hoje é um dos grandes vilões no Brasil dos dependentes, não é isso? É, porque é uma cocaína que chega... Hoje essa cocaína usada aqui em Cabo Frio, porque ela como é que diz? Ela é inalada através do nariz, né? Existe a cocaína refinada, existe a cocaína bruta, que é a pedra do crack. Não deixa de ser cocaína, né? Só que ela precisa ser aquecida, você aspira o gás dela, o vapor dela, que vai para o pulmão. O pulmão absorve. O pulmão dilatado absorve mais cocaína do que a sua narina aqui pequenininha. E geralmente uma carreira de cocaína que é vendida em Cabo Frio, só 20% é cocaína, o resto é pó royal, essas coisas. Já o crack é 40%, e você tem uma quantidade maior de absorção no pulmão do que no nariz. Então gera uma dependência mais rápida, né? E o crack só começou a São Paulo há 15, 20 anos atrás e ninguém deu importância. Como falou, como o tráfico viu que aquilo tem uma venda, tem lucro, conseguiu de São Paulo espalhar para o Brasil todo. O crack é muito presente hoje aqui em Cabo Frio? Também é. Tem acesso em qualquer lugar hoje tem crack. É uma droga normal. E fácil de acesso e principalmente é barata. É R$1 uma pedra, R$2 uma pedra, R$5 uma pedra, dependendo do local. Não é que ela misturada, é a pasta base misturada com bicarbonato de sódio. E estão barateando o crack agora, o de nome Oxy, que tu mistura com cal. Quer dizer, fica mais barato ainda. Então fica acesso, exatamente para quem tem pouco dinheiro, fica acesso. Né? A população mais pobre é a mais atingida, embora as de pessoas ricas também tem mais. Hoje o pessoal de mais idade já está usando, né? Está falando de o tráfico hoje bate em todas as áreas. Hoje nós temos as vovós do tráfico, tem muita prisão de vovós do tráfico, que é para complementar o salário de aposentadoria, começa a vender drogas também, que é um comércio, né? Uma forma de ganhar dinheiro. Existe uma pesquisa, uma porcentagem aqui na região, quantos dependentes consomem de cada tipo de drogas? Não, assim, separadamente não. Hoje nós temos uma faixa de 25 mil usuários de droga, base de 12 a 15% da população de Cabo Frio. Né? Hoje nós temos dentro de Cabo Frio 5 pontos de crack, em processo de aumento. Né? Isso foi catalogado pelo próprio comandante da PM na última reunião, nós falamos que tem 5 pontos de crack. E como é que está funcionando essa questão aqui na região do tratamento dos dependentes de drogas? É isso que nós estamos elaborando, né? Nós estamos nesse processo já há um bom tempo, desde o Viva Lagos, OAB, né? De desenvolver projetos para a cidade, né? E a boa vontade do poder público, né? Sempre eu falo que a gente tem que começar a se unir mais, fazer mais grupos de pessoas para desenvolver trabalho de políticas públicas. Uma coisa é você chegar
e olhar para um caso de um usuário de droga e falar, o que eu faço com ele? A polícia olha aquele usuário de droga, o que eu faço com ele? Para onde eu mando? Bota ali, sai e volta. Bota ali, sai e volta. Existe aqui, já dentro, esse ano, do ano passado, o CAPS-AD, né, tem um viver repreendendo da Secretaria da Criança e Adolescente, dentro do poder público, alguns sítios em volta, nós estamos querendo exatamente reorganizar isso em cima de uma políticas públicas. Esse seminário que nós estamos fazendo é exatamente isso, né, para melhorar, não criticar, não meter o pau, mas melhorar essa qualidade e ampliar essa estrutura que existe dentro da cidade. Esse seminário, para explicar para os nossos telespectadores do que se trata o seminário. Nós fizemos no ano passado, em junho, junto com a OAB, CMDCA e várias entidades classes, exatamente o seminário ligado à criança e adolescente, sistema de garantia de direito dela, né, veio um grupo de São Paulo. E nós preparamos um projeto para o CMDCA que está em processo de implantação. Nós estamos pegando o segundo segmento, que é as mulheres, né, que vai ser agora, semana que vem, dia 30 de março. Né, que é exatamente o que é mulher? Mulher mãe, mulher criança, mulher idosa. E também trabalhando diretamente, outro ponto que ninguém ha falado, que é os filhos dessas mulheres usuárias de droga, que recebem a carga emocional toda e tem como referência o uso de droga. Se mamãe usa comprimido, eu acho mais fácil usar um comprimido também, que mamãe me ensina. Se papai bebe, se papai fuma, ele me ensina de alguma coisa. Né? E essa parte nós vamos conversar. Nós estamos para junho organizando exatamente outro, que é exatamente de 2 dias para tratar de políticas públicas eficazes sobre drogas, né, para implantar dentro do município de Cabo Frio. O terceiro seminário de prevenção e esse é o enfrentamento terceiro, às drogas, vai ser dia 30 de março. Dia 30 de março, Teatro Municipal. Teatro Municipal. Isso. Toda a sociedade convidada. Está todas as pessoas convidadas. Tratar desses interesses dos dependentes. Para me poder aprender a lidar com a situação, eu preciso conhecê-la, né? Então nós estamos trazendo, nós mudamos um pouquinho a tática, né? A gente ia buscar fora informação, estudar e trazer. Agora nós estamos trazendo essa informação para dentro de Cabo Frio. Cabo Frio está virando uma referência muito interessante, está vindo muita gente de fora. De Petrópolis, Teresópolis, muita gente do Rio. Para ver o trabalho que tem sido feito aqui com os dependentes, para tirá-los das drogas. Você olha, você falou em crack, o crack, se você olhar o crack em São Paulo, por que o crack está chamando muita atenção? Porque está uma droga visível. Você olha aquela situação, aquela degradação. As outras drogas você não consegue ver. 100, 200 pessoas acumuladas num pedaço, onde ali você tem de tudo. Você tem roubo, você tem assalto, você tem prostituição, você tem a polícia vigiando ali embaixo para ninguém se meter, né? Tem um comércio ali dentro, quer dizer, existe ali um ambiente propício a isso. Falando ainda da questão do tratamento do dependente, como é que está hoje essa questão da internação compulsória? Porque muito se ouve falar da internação compulsória. Quais são os casos que pode acontecer essa internação? Aí depende da situação que está a pessoa, né? Existe um diagnóstico, geralmente nós temos vários tipos de tratamento. Tem um ambulatorial, que ele pode ser tratado sem precisar de internação, que trabalha dentro da sociedade. Tem um segundo momento, que pode usar um hospital dia, uma internação rápida de 30 a 60 dias. E no caso do crack, que é uma internação mais longa, até de 6 meses, de 3 a 6 meses, dependendo das condições que ele chega. Né? A internação compulsória, hoje que se bate muito em cima disso, é porque existe uma lei, existe uma reforma psiquiátrica de 2002, que fala que o usuário de droga é um incapaz. Porque dentro do Código Internacional de Doença, existe isso como um transtorno mental causado pelo uso de droga. Qualquer transtorno mental, existe uma alteração da mente da pessoa. Então ele não tem controle sobre si, ele é um incapaz de definir o que ele quer ou o que ele não quer. E, consequentemente, o que acontece? Ele não põe só a vida dele em perigo. Se eu tenho câncer, não quero me tratar, problema meu, eu vou morrer sozinho, não causo dano a ninguém. Mas o usuário da droga causa danos a terceiro. Porque ele assalta, ele rouba, ele mata, ele atropela, e causa danos a terceiro. Principalmente a família, né? Principalmente a família. Né? Então, é um perfil diferenciado. Então, essa lei permite, os juízes usam essa lei, né, a própria família solicitar ao juiz essa lei, tendo do médico um diagnóstico. Sempre, então, por via judicial. Via judicial ou diagnóstico de um médico. Geralmente, no Rio de Janeiro, você contrata o médico e diagnosticou a droga. Existe empresa que vende com enfermeiros, busca
o usuário de droga aqui, leva para uma clínica no Rio. Essa clínica no Rio que aceita esse tipo de internação, comunica ao Ministério Público, o Ministério Público manda alguém lá fazer, ver realmente é necessário, a prova interna, ou por ordem judicial, que pede uma avaliação ao médico, o médico dá uma avaliação. Muito moroso? Não, depende do juiz. Geralmente as varas, hoje a Cotia trabalha muito com isso na hora de internação de dependência. Aqui, porque a criança e adolescente trabalha diretamente com o Ministério Público, né, com a vara da criança e adolescente. Geralmente eles pedem, nós damos até para o CAPS-AD, através dos psiquiatras lá, eles dão uma avaliação. Se precisa de internação ou não, o juiz automaticamente, né, Cotia? Isso aí é contigo. Você pode explicar um pouco desse procedimento? Você tem... Hoje a gente utiliza muito a rede do Rio de Janeiro pública, né? E conforme foi feita aquela limpeza que fizeram no Rio de Janeiro, Tadeu já colocava em outra época que aquela operação que foi feita foi pior porque eles espalharam, eles fugiram, né, Tadeu? Fugiram e montaram várias células de consumo de droga. Porque não adianta você querer dar um choque de ordem, tirar todo mundo, mas você tinha que ter um aparato por trás, várias clínicas, tudo mais, né? Então você tirou aquilo, escondeu, né? Mas só que eles se dispersaram, foi pior. E aqui em Cabo Frio, não, a gente tenta... Já houve um comandante passado que, através até da OAB, da Comissão de Política Antidroga, do CMDC, do Conselho Tutelar, fez uma operação no centro da cidade, justamente vendo esses adolescentes que estavam consumindo droga para colocá-los no tratamento. Então, o tratamento hoje vai... para essa internação no Rio de Janeiro, passa pela bateria de exames, que conforme ele falou, com o psiquiatra e tudo mais, e essa internação em órgãos públicos no Rio, porque nós não temos ainda a nossa comunidade terapêutica, já está aprovado pelo CMDCA, já está em estudo bem avançado, nós temos que transferir para o Rio. Então nós temos que ter a vaga no Rio. Geralmente, ultimamente não tem, mas com a ordem judicial. Então você leva e interna no Rio de Janeiro, né? Ou em outra instituição fora do Rio, por ordem judicial, a Secretaria de Saúde, que é responsável por essa internação, faz o processo, que é um processo demorado, leva mais de 30, 45 dias, para você levar esse adolescente para Taubaté e outros estados para internar com o custo todo do município, né? Nós vamos pedir o Tadeu fazer as suas considerações finais, né? E perguntar o que a família hoje pode fazer para evitar que o jovem, os filhos, né, vão para esse caminho torto que são as drogas. Não existe uma regra básica, né? Eu sempre falo o seguinte: procurar informação sobre drogas, procurar informação sobre comportamento de filhos, né? Se interessar por esse assunto, porque a droga está em qualquer lugar, não é o traficante que leva a droga para o seu filho, é um colégio, é dentro do condomínio, é seu vizinho, é seu tio, é o primo, é o amigo, né? Acho que procurar informação. Não vamos esquecer que hoje a criança com 10 anos tem acesso a qualquer tipo de informação. Basta bater um enter, que é as redes sociais, a internet. Não adianta nós escondermos informações de uma garota ou de um garoto de 10 anos que ele vai ter acesso à internet ali e vai saber de tudo, né? É diálogo, é conversar, é diálogo, é informar, sem preconceito, sem medo, sem vergonha, um papo aberto, como qualquer filho conversa com o pai. Obrigado, Tadeu. O doutor Cotias, para suas considerações finais. Eu queria agradecer, e sempre que for convidado aqui, poderemos trazer mais informações e parabenizar esse brilhante trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui. Agradecer ao Dr. Eisenhower, que é um homem destemido, lutador, e que nos muito fortalece para que prossigamos nessa luta. Muito obrigado, Cotias. Doutor Eisenhower, para as considerações finais. Gostaríamos de falar hoje sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou um processo depois de 52 anos lá. Então, é o que fortalece a nossa ideia de que os recursos não são os recursos que procrastinam, que fazem demorar o processo. São outras razões, mas muito bom. O tempo acabou
E só nos resta agora agradecer aos que colaboraram hoje com o nosso trabalho, com nossos programas, as funcionárias da OAB, a TV, a Jovem TV, aos que trabalharam aqui e a você, telespectador, pela paciência de ficar nos assistindo, se é que você teve essa paciência toda. Queria ressaltar novamente sobre o 3º Seminário de Prevenção e Enfrentamento às Drogas, que vai acontecer no dia 30 deste mês de março. Nós temos o almoço dos advogados, sexta-feira agora, dia 23, que vai acontecer no Cabo Gril, né? Às 13 horas. Todos os advogados e estagiários estão convidados, entendeu? A esse almoço, entendeu? E vamos encerrar aqui o nosso Direito em Foco e desejo uma boa noite a todos, uma excelente semana. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, das 19 às 20 horas. Boa noite.